Olá, meus amados. Hoje, dia 25 de março de 2022, sexta-feira, solenidade da Anunciação do Senhor. Evangelho segundo Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então nós conhecemos bem esse texto. Hoje é a Anunciação, é uma grande solenidade. O período da Quaresma, nós celebramos duas grandes solenidades. A de São José, no dia 19 de março, e também o dia 25, agora, a Anunciação. E se você notar, ela acontece exatamente 9 meses antes do Natal, que é 25 de dezembro. Talvez, não sei se você já tivesse prestado atenção nisso. Por que é 25 de março? 9 meses exatamente antes do nascimento do Senhor. Então vamos lá. Então diz aqui, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. Então você vê que aqui São Lucas faz já um resumo do que ele vai narrar depois com pormenores, com vários detalhes. Que sexto mês é esse, gente? É o sexto mês da gravidez de Isabel, que era parente de Maria, tá bom? Por isso. E aqui Galileia é a região, a cidade chama Nazaré. Depois essa mulher prometida a uma virgem prometida em casamento, um homem chamado José. Eu já disse que aqui o prometida era já matrimônio, não tinha como romper o matrimônio, era uma coisa diferente do que nós hoje, porque num noivado a gente pode romper tranquilamente, tá? Mas ali só se rompia em caso de adultério. E aí diz que ele era descendente de Davi, isso é um fato importante, e ele também especifica, né, que José, portanto, era descendente de Davi, porque o Messias viria da descendência de Davi, portanto, José assume Jesus como filho dele. É um pai adotivo, mas é pai. Ponto final, acabou, não tem o que discutir. Pai é, como a gente popularmente diz, aquele que cria, não aquele que simplesmente gera. E aí fala que o nome da Virgem é Maria. E agora ele começa a narrar de forma bem pormenorizada como aconteceu. Então o anjo entra e diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí você vai falar: mas por que alegra-te? Porque o termo no grego kaire, a tradução ao pé da letra é alegra-te, que por sua vez em latim é ave. Então nós adotamos o termo em latim Ave Maria, cheia de graça. Aqui está alegra-te, cheia de graça, que é o kaire. Agora, o cheia de graça é um termo muito difícil de se traduzir do grego. Por quê? Porque no grego está kekaritomene. Aqui, quando São Jerônimo traduz para o latim a expressão kekaritomene, ele traduziu como gratia plena, que ficou como cheia de graça, ou seja, nunca faltou a graça em Maria.
Ela sempre foi, desde o momento em que foi concebida, e vai continuar sendo sempre plena, repleta, cheia da graça. Porque o termo kekaritomene é muito difícil de ser traduzido. Por exemplo, o João Ferreira de Almeida, na Bíblia dele, ele traduz como agraciada. Não está errado, mas é pobre tanto a tradução agraciada como cheia de graça. Por quê? Porque não dá a ideia que dá no grego. Porque o grego está usando um perfeito passivo, um particípio perfeito passivo. E o perfeito no grego, ele dá a ideia de o quê? De um estado de graça que começou no passado, é uma ação completa e acabada, e os seus efeitos continuam no presente e no futuro. Por isso que é cheia de graça. Porque começou lá no passado, não é que Maria ficou cheia de graça no momento que o anjo falou com ela, não. Ela sempre teve a graça de Deus na vida dela e vai continuar tendo, porque o perfeito no grego dá essa ideia de continuidade, algo que era no passado, que é no presente e vai continuar no futuro. E pelo fato de ser um passivo, indica que ela recebeu isso. De quem? De Deus. Deus concedeu a ela essa graça. Então, quem é cheio de graça não tem pecado, gente. Uma pessoa que é repleta da graça, que foi concedida a ela pelos méritos de Cristo, pelos méritos da cruz de Cristo antecipados em Maria, porque aqui no final o texto vai dizer: para Deus nada é impossível. Inclusive, isso de preservar Maria de todo o mal. Deus assim quis e Deus assim o fez. Tanto é que ela é o único ser. Encontre um outro ser que foi chamado cheio de graça por um anjo. Um anjo enviado por Deus disse para Maria que ela era cheia de graça. Como é que eu vou dizer, eu, um comedor de arroz e feijão, vou dizer que Maria é uma mulher qualquer, se o próprio anjo vindo do céu disse isso para ela? E aí o anjo continua: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. O anjo fala que ela é cheia de graça e depois vai dizer que ela encontrou graça diante de Deus. Gente, não tem o que dizer. Desculpe quem fala que Maria é uma mulher qualquer, não leu a Bíblia. Não pode se dizer o verdadeiro evangélico, porque não segue o evangelho. Continua o texto. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Se é Filho do Altíssimo, portanto, é Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Reinar, reino, então ele é rei. Filho do Altíssimo. Então aqui dizendo que é filho do Altíssimo, quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, nós não estamos falando que Maria é mãe de Deus Pai, seria um absurdo, mas é mãe de Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou. Porque se eu falar que Maria não é mãe de Deus, e aqui diz que ele é filho do Altíssimo, portanto, se é filho do Altíssimo, é filho de Deus. Então Maria é mãe de Deus Filho, porque se eu negar que ela é mãe de Deus Filho, eu estou dizendo que aquele que nasceu dela é só um ser humano. Se é só um ser humano que morreu na cruz, o que eu estou fazendo aqui? Eu ainda estou no pecado, ainda estou na morte. E aí continua o texto. E aí Maria faz uma pergunta muito lógica: como é que vai acontecer isso se eu não conheço o homem? Eu já expliquei que o verbo gnosko, gignosko no grego, é o conhecimento intelectual, mas o conhecimento de ter relações sexuais. Ou seja, Maria está dizendo: eu sou virgem. Como é que isso vai acontecer? E aí o Espírito Santo vai dizer aqui: o anjo, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então Maria é mãe do Filho de Deus, que é Deus. Portanto, Maria é mãe de Deus Filho. Ponto final. Maria é mãe de Deus. Gostemos ou não, aceitemos ou não, está aqui na palavra de Deus. E aí o anjo continua: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Por que o anjo fala isso para Maria? O anjo revela isso para Maria, para dizer: olha, não se preocupe. Como uma estéril, idosa, como Isabel, tua parente, concebeu, porque para Deus nada é impossível, não se preocupe que você, sendo virgem, também vai conceber pelo poder do Espírito Santo, sem a presença do sêmen masculino, sem ser tocada por nenhum homem, você vai conceber, porque para Deus nada é impossível. Como preservar Maria de todos os pecados, deixando Maria imaculada pelos méritos da cruz de Cristo antecipados nela, porque para Deus nada é impossível.
E aí Maria simplesmente diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retira. O que Maria está dizendo aqui, gente? É muito bonito quando a gente ouve essa frase, a gente até repete: eis aqui o servo, eis aqui a serva. Mas o peso desta palavra para a vida de Maria foi muito grande. Maria era judia, ela conhecia a lei de Moisés, e a lei de Moisés era clara: a mulher que fosse adúltera, qualquer um, homem ou mulher que fosse adúltero, seria apedrejado. E Maria aqui estava dizendo: sim, faça segundo a tua palavra, tudo isso que você acabou de falar, que se cumpra em mim. E ela sabia o risco que ela estava correndo, porque esse filho não era de José, e ela era já prometida em casamento a José. Então, segundo a cultura daquela época, José já era marido de Maria. E por isso, ela teria que contar a José o que aconteceu, mas José poderia dizer: olha, Maria, o filho não é meu, você é uma adúltera. Poderia, não poderia? Poderia, gente, vamos falar claramente. Mas José era um homem justo. E aqueles que são justos, Deus não abandona. Maria confiou que Deus viria em seu socorro quando ela contasse para José. E José, sendo um homem justo, jamais deixou de ser assistido pela graça de Deus. Então, por isso que aí a gente conhece toda a história que José, através do sonho, aceita Maria, porque o Senhor não desampara aqueles que confiam nele. E, Senhor, diante desta palavra, nós queremos dizer como Nossa Senhora: eis aqui o servo, eis aqui a serva. Não é fácil servir o Senhor, mas como é bom servir o Senhor. O Senhor jamais nos desampara quando nós confiamos. Não quer dizer que não terá sofrimento, não quer dizer que não terá dificuldade. Maria teve que fugir quando o bebê Jesus estava com ela, nos braços dela, tiveram que ir para o Egito, porque Herodes queria persegui-lo, queria matá-lo. Quantas foram as vezes que Jesus foi ameaçado de morte? Isso era difícil para Maria, porque a mãe ama, e aos pés da cruz. Mas Maria acreditava que aquela morte era redentora e que a ressurreição iria acontecer. Então o anúncio do anjo hoje: Senhor, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de certeza de que Deus não abandona os seus amados, que aqueles que confiam plenamente no Senhor sempre terão a assistência do Senhor, e que Maria hoje na anunciação possa nos ensinar, tomando-nos pela mão, a confiar no Senhor como ela confiou sempre e jamais foi decepcionada, porque o Senhor sempre esteve ao lado dela e sempre estará ao nosso lado, se nós verdadeiramente confiarmos no Senhor. Por isso, mãe querida, hoje, nesse dia da anunciação, esse dia em que a senhora diz: eis aqui a serva do Senhor, aceita esse compromisso de ser a mãe do Filho de Deus, mãe de Deus Filho. Que nós aprendamos com a senhora a confiarmos e a esperarmos em Deus. Pedimos, mãe querida, Rainha da Paz, pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora da Anunciação, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.